A paz do Senhor, irmãos. Já faz tempinho que a gente não vem aqui, mas Deus preparou esse dia para a gente trazer uma palavra para a vida de cada um de vocês. E hoje o tema que a gente trouxe é Deus é a luz da esperança, porque sem Deus, irmãos, não somos nada. O nosso Deus é a nossa luz, é o nosso caminho, a nossa verdade. Por isso, irmãos, se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, eu vou deixar alguns versículos e depois eu passo para minha irmã completar. Primeiramente é Daniel 3, que é Daniel no forno de fogo ardente. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler Daniel, é o Daniel inteiro, né? Daniel 3 inteiro. Fala assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, todos eles, magistrados, todas as autoridades, províncias, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, os homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestem culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ele disse aos três, né? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que ele de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente
que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nos atiraram, que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados, nem havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego nas melhores posições na província da Babilônia. Então, irmãos, essa palavra de Daniel 3, ela nos dá um grande ensinamento, que Deus, ele é a luz, não importa a situação que nós estivermos, o Senhor é quem está com a gente. Assim como o Senhor, ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor está com a gente também, mas Deus estava com eles porque eles estavam com Deus também. A fidelidade deles trouxe cada dia mais Deus perto deles. Então, nós temos que compreender que Deus, ele está com a gente. Basta a gente ter fé e ser fiel a Deus. Que esse é o nosso ponto forte. A gente tem que crer. Porque sem a fé é impossível a gente agradar a Deus. Por isso, irmãos, nós temos que ter fé em Deus. E saber que o nosso Deus, ele é a única luz que tem ao meio da escuridão. A única luz que tem nesse mundo, irmãos. E também queria deixar Daniel 6, mas é só comentar que é Daniel na Cova dos Leões, que é também uma história em que nós vemos que Deus, ele entra na história e dá a vitória para Daniel, porque Daniel era um homem de oração, era um homem fiel ao Senhor. E nós temos que ser exemplos de Deus e ser fiel ao Senhor em oração, em vida, com nossas atitudes, porque através da nossa vida com Cristo é que nós vamos ver o Deus agir em nossas vidas. Também queria deixar, irmãos, em João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam, porque Cristo é a nossa luz, e nosso Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nada pode apagar a luz de Cristo. Nada pode apagar. Por isso, irmãos, o nosso Deus é a nossa luz. Por isso que nós temos que buscar a Cristo enquanto é tempo, porque ele é a única luz que nós temos neste mundo. E Salmos 18, versículo 28, fala assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, só Deus, ele pode transformar a sua vida, pode mudar a sua vida, a tua história. Só Deus, ninguém pode te mudar, ninguém pode influenciar na obra que Deus tem na sua vida, porque só Deus, ele pode manter acesa a tua luz. Só o Senhor. Então tudo provém e vem de Deus. Por isso, tenha uma vida com Cristo e saiba que Jesus, ele é a nossa única luz nesse mundo. Em Mateus 4:16, fala assim também: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, que é Jesus Cristo. Que só Deus, ele pode transformar a nossa vida, irmãos. Jeremias também queria deixar, Jeremias 23, 23 e 24, fala assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja?
Pergunta o Senhor: não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Deus que está falando, né? Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Deus, ele faz, refaz, desfaz. Porque Deus tudo pode. E, irmãos, sem Deus não somos nada. Por isso, enquanto é tempo, a gente tem que correr a aprender a palavra de Deus. Nós temos que buscar a face de Deus, não por medo, mas sim por obediência, por amor. E saber que só Deus, ele é o caminho. Só Deus, ele pode iluminar a nossa vida. Porque só o Senhor mantém a nossa vida em luz. Por isso, seja cheio de Cristo, para que você seja cheio de luz. E também, irmãos, queria deixar em Lucas 11:34, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos foram bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Por isso, irmãos, uma observação que eu queria deixar. Se vemos a situação com fé, há esperança de vida. Por isso que dizem que os olhos é a janela da alma. Conforme que você vê, isso reflete dentro de você. Por isso que o que você vê, se você já vê com os olhos de maldade no seu corpo inteiro, assim como diz a palavra de Deus em Lucas, é tudo trevas. Agora, se você olha com fé, esperança e com amor, tudo que está em você reflete amor. Por isso que quem tem Cristo, ele reflete o amor, reflete a vida, reflete a luz. Por isso, esteja com Cristo. Porque se você não está com Cristo, irmãos, você está no mundo, você não é amigo de Deus, porque Deus, ele fala na sua palavra que quem é do mundo não é inimigo de Deus. Por isso, entenda que só o Senhor é a nossa luz dentro de nós. E tudo que nós vemos e nós pensamos, isso reflete em nossas vidas, em qualquer situação da nossa vida. E por último, antes de passar para minha irmã, é João 8, capítulo 12, que fala assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso, irmãos, quem não está com Cristo, não tem a luz de Cristo. Por isso, viva para Deus, busca o Senhor. A gente vê que o mundo, ele está já pendando, já está chegando próximo da volta de Cristo. As situações em que a gente está vendo está cada dia mais mostrando sinais de Jesus está voltando. Por isso, não perca essa oportunidade de refletir na sua vida, entender se realmente você está com Cristo. Porque, irmãos, o nosso Deus, ele está conosco, mas ele espera uma atitude nossa, uma mudança nossa. O Senhor, ele muda. Só o Senhor muda, sim. Só que, irmãos, quando a gente quer, a gente faz. Por isso, entenda que só Jesus, ele é a luz que pode guiar os teus caminhos. Só Jesus pode te dar força para prosseguir. E só Jesus, irmãos, ele ama você. Sempre está com você. Todas as pessoas podem te abandonar, mas Jesus jamais te abandonará. Porque Jesus ama cada um de nós. E agora eu quero passar para minha irmã, irmãos. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aí com o tema Deus é a luz da esperança. Eu queria deixar 3 capítulos para vocês. O primeiro é Efésios, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 3, tá? Então, Efésios, capítulo 1, versículo 3, que fala: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor de nossa redenção e cabeça da igreja. Então, vamos lá. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas segundo a riqueza de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra.
Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor e para a sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aqui é Paulo falando para a igreja de Efésio. Para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos de vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança de vossa vocação, o quais a riqueza da glória de sua herança nos santos, o qual a sobreexcelência e grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o na sua direita nos céus, acima de todos os principados e poder, potestades e domínio e todos os nomes que se nomeiam, não só neste século, mas também nos vindouros. E sujeitou todas as coisas em seu pé. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui Paulo ele está mandando uma carta, né, para Efésio. E aqui ele está falando sobre nós, né? Porque Paulo, para quem nunca ouviu falar, ele é o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Somos as pessoas que não são judias. Nós não somos judeus, nós não nascemos em Israel. Então nós somos os gentios, né? Que naquela época eram as pessoas que elas não acreditavam em Deus, eram os ímpios, né? E aqui ele fala que nós fomos predestinados. O que é predestinado? É escolhido desde a fundação do mundo para adorarmos a Deus. Então nós já fomos escolhidos desde a fundação do mundo, nós já éramos escolhidos por Deus para estarmos aqui e estarmos ouvindo a palavra de Deus, aceitando a Deus, porque ele fala, quando você ouve o evangelho e crê, você é selado com o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que faz, que age através de nós. É o Espírito Santo que faz com que a gente creia em Cristo, com que a gente fale de Cristo, porque nada vem de nós, nada vem da carne, mas tudo vem do Espírito, e é o Espírito Santo. Então Paulo ele está falando que nós fomos, né, elegidos desde a fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, em amor. Então, nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Então, irmãos, Deus te escolheu. Não é nós que escolhemos a Deus. Não é nós que aceitamos a Deus. É Deus que nos escolhe. É Deus que nos separa para que venhamos a crer nele, a falar do evangelho da palavra do Senhor, né, para as outras pessoas, né, que é que tá falando, né? E nos predestinou para filhos de adoção. Por quê? Nós não somos de Israel. Nós não somos filhos de Deus legítimos. Nós somos filhos da adoção. Porque quando você for ler em Mateus, se você tiver interesse, ler o Novo Testamento, você vai ver a passagem de Jesus ali, né, que os apóstolos eles contam, Mateus, Lucas, Marcos, eles vão contar a passagem de Cristo. É a mesma passagem, só que de formas diferentes, porque era para públicos diferentes, né? Mas nisso você vai ver, que você vai ver que Israel, Judá, eles negaram a Jesus, eles não aceitaram Jesus, porque eles estavam esperando um rei que viesse para reinar e libertar eles do jugo, reinar aqui em vida. Só que Jesus, ele é Deus e ele não veio para reinar em vida ainda. Ele vai vir ainda, mas ele veio para trazer salvação. Ele veio para trazer salvação para nós, ele veio para trazer a salvação para o povo de Israel, para o povo de Deus, e eles não aceitaram Jesus. Muitos ainda não aceitam Jesus como o Messias, né? Como um Deus. Eles veem Jesus mais como um apóstolo, como
Jeremias, Isaías, que foi um profeta. Então eles veem Jesus como um profeta. Eles não enxergam Jesus como Deus. Então, Deus, quando você for ler, vai estar escrito: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, né? Então, depois da rejeição de Israel por Jesus, nós fomos adotados por Deus. Mas isso é um plano do Senhor que já está formado desde a fundação do mundo. Então, Paulo ele fala: vocês são elegidos desde a fundação do mundo. Para quê? Para isso, para estar com o Senhor, para ouvir a palavra de Deus e crer naquilo que está ouvindo. Porque aquele que não crê no Evangelho de Cristo, ele não é selado pelo Senhor, ele não foi elegido pelo Senhor desde a fundação do mundo, né? Ele não foi escolhido para isso, porque Jesus, ele fala na passagem dele, se vocês tiverem interesse em ler, que ele fala: aqueles que são meus, que o Pai me deu, ouvem as minhas palavras e me seguem. Aqueles que não são meus não vão ouvir, mas não vão compreender, não vão seguir, não vão aceitar o Evangelho. Infelizmente, eles não foram escolhidos nem eleitos, né, para serem escolhidos de Deus. É que Paulo ele fala que nós fomos elegidos desde a fundação do mundo, né? Aqui ele fala: para o louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, amado, em que temos a redenção do seu sangue, né? A remissão da ofensa, que fala da morte de Jesus Cristo, segundo a riqueza da sua graça. Porque Jesus, ele veio, ele derramou o seu sangue, ele morreu na cruz por nós, que não éramos merecedores de nada, éramos pecadores, estávamos longe de Deus. Por isso que Paulo fala que Jesus, ele veio para nos justificar e nos reconciliar. Quando Paulo fala nos evangelhos de Paulo, quando você for ler, tiver interesse em ler aqui as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo ele fala que Jesus, Deus, ele veio nos reconciliar com Cristo. Jesus, ele veio nos reconciliar com Deus. E reconciliar é o quê? Você já estava com Cristo. Ninguém reconcilia com alguém que nunca teve, né, reconciliado. Quando você é reconciliado, você teve com Cristo, mas outrora você estava longe, então você foi trazido de volta, reconciliado. Então nós já estávamos em Cristo, em espírito, desde a fundação do mundo. Nós fomos eleitos para estar aqui e fomos reconciliados pela morte de Cristo, que Deus nos amou e deu seu Filho unigênito para, né, que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E todos aqueles que são os escolhidos do Senhor, todos os santos do Senhor, que eles não perecessem, mas que eles tivessem a vida eterna, né? Aí, aqui, ele fala que temos a redenção de seu sangue e tal, descobrindo-se o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, segundo a sua bondade, que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tornar a congregar. Então, já estávamos congregados em Cristo. Nós somos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele tornou a nos congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto os que estão dos céus quanto os que estão na terra, né? Nele digo que também fomos feitos herança, porque nós não éramos, nós fomos feitos, né? Havendo sido predestinados, né? Pré-escolhidos conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo, porque, né, todo ser que respire louva ao Senhor. Então nós fomos criados para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós fomos criados. É para isso que nós estamos nesse mundo, né? E ele fala: para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Porque isso é que Paulo vem para nos revelar, nos mostrar que nós estávamos em Cristo desde a fundação do mundo, que nós não estamos nesse mundo por um acaso, nós não ouvimos o Evangelho por um acaso, nós não aceitamos Jesus, nós não escolhemos Jesus, é Deus que nos escolheu, por isso nós estamos em Cristo, por isso que nós somos selados com o Espírito Santo, porque todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele está selado pelo Espírito Santo. Por isso nós falamos, não pela carne, mas pelo Espírito, porque pela carne nós não falaríamos nada de Deus, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, que é o Espírito de Deus, ele que fala através de nós, ele que nos lembra dos caminhos do Senhor, né? Que fala aqui, Paulo fala, acima de todo principado, e ele fala de Jesus, né? Que Deus, ele deu seu Filho unigênito para que ele morresse por nós, e ele colocou Jesus à sua direita nos céus, acima de todo potestade, todo principado, todo nome, porque o nome do Senhor é nome sobre todo nome, né?
e sujeitou todas as coisas debaixo do seu pé. Aqui está falando de Jesus, né? E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é o noivo. E a igreja somos nós, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre todas as coisas em tudo, né? Paulo fala. Agora eu vou ler com vocês, continuar em Efésios 2. Eu vou ler inteiro também do 1 ao 22. Que fala, a salvação é pela graça. Então vamos lá. Efésios 2, do 1 ao 22. Em vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então aqui ele está falando, e vos vivificou. Quem vivificou? Cristo Jesus. Através da morte de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo Jesus, ele nos vivificou, e estando nós mortos nas ofensas dos nossos pecados. Nós éramos mortos, nós estávamos afastados de Cristo. E ele nos ressuscitou junto com ele, né? Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, antes, nós andávamos em trevas, andávamos no pecado, nós andávamos segundo o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Andávamos nas coisas desse mundo, nas nossas paixões carnais, fazendo as coisas erradas, né? Que agora ele opera nos filhos da desobediência, que são todos aqueles que não servem a Deus, todos aqueles que andam em desobediência. Eles não têm o Espírito do Senhor, eles têm outro Espírito, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, antigamente, nós fazíamos as coisas que era da carne. Quem não conhece a Jesus Cristo, eles agem conforme as coisas da carne, do mundo, as coisas que não são do Espírito Santo de Deus. E quando temos um encontro com o Espírito Santo de Deus, nós passamos a andar conforme o Espírito, não conforme a carne, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? Que fala aqui da graça, que pela morte de Jesus Cristo, ele nos vivificou junto. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Cristo, né? Porque outrora estávamos mortos, né? E aqui ele fala que nós somos salvos pela graça. O que é a graça? É o favor não merecido. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos nada. Mas Cristo, ele levou tudo sobre si para que venhamos a ter essa salvação que não é merecida. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Voltando no versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riqueza de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque é pela graça do Senhor Jesus, pela bondade de Cristo, pelo amor que ele teve por nós, os escolhidos, agora nós temos a salvação, que não era merecida por nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se nós somos salvos, se nós temos fé em Cristo Jesus, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Isso não é por obras que nós fazemos, isso não é por nada que a gente possa fazer que a gente vai merecer estar no céu, irmãos. Então, quando a gente acha que a gente está fazendo uma coisa, eu vou na igreja porque senão eu vou para o inferno. Eu vou ler a Bíblia porque senão eu vou pro inferno. Eu vou ajudar aquela pessoa porque senão eu vou pro inferno. Eu vou louvar lá em cima porque senão eu vou pro inferno. Eu vou fazer as coisas porque senão eu vou pro inferno. Esquece, irmão. A gente não vai ter salvação por as coisas que a gente tá fazendo. Paulo já fala aqui, ó, nada é por obra, é pela fé. Então, a gente não merece nada. Mesmo a gente fazendo tudo, ainda mais desse jeito, que é por interesse. A gente não vai ter nada mesmo, entendeu? Porque as obras que nós fazemos, nós vamos ganhar o galardão. Isso não tem nada a ver com salvação. A salvação, ela vem pela graça. Ela não vem por obras que a gente fizer. Então, se a gente tiver com o pensamento de ir na igreja, de ler a Bíblia, de orar, porque senão a gente vai pro inferno, a gente tá errado. Entendeu? Porque isso a salvação, ela é pela graça. Entendeu? Você foi escolhido para ser salvo. Isso não tem nada a ver com o que você fizer ou deixar de fazer. Porque Deus já fez tudo por nós naquela cruz. Você não tem que fazer nada, você não vai fazer nada, porque quem fez é Cristo, é Deus que faz, não é nós.
Nós não fazemos nada, não merecemos nada. Não vem das obras, ó, o 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para a boa obra, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, se nós praticamos a obra, é porque nós temos Jesus Cristo, é porque Deus nos fez para isso, para falar do Evangelho, para praticar o amor, a caridade, para orar, falar com o nosso Deus, com o nosso Pai, falar com o Espírito Santo, que é o nosso amigo. E isso não isso é obrigação nossa. Isso é dever nosso. Nós não temos que fazer as coisas para ir para o céu. Nós não temos que fazer nada. O que a gente faz é obrigação nossa. Ela vem do Espírito Santo, ela não vem de nós. Continuando, no 11, está escrito aqui: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz em Cristo, né? Aqui ele está pregando, falando, né, para os judeus também, sobre nós que somos gentios. Enfim, voltando no versículo 11, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisos pelos que, na carne, se chamava circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estivéis em Cristo, separado da comunhão de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e nem Deus no mundo. Porque nós não éramos merecedores disso, nós não éramos filhos de Deus, né? Nós somos feitos filhos de Deus, né? Então ele está falando, nós éramos incircuncisos, né? Na carne, porque se você for ler no Velho Testamento, você sabe que isso Abraão teve ali um concerto com Deus, uma promessa, que todos os homens, filhos dos homens, ser circuncidados no prepúcio, enfim. E nós, os gentios, não era, porque isso era uma coisa de Israel, era uma aliança feita por Deus, e nós não éramos, nós éramos os ímpios. Só que agora nós fomos, e isso nós éramos separados, né, de Israel, e nós não tínhamos esperança nenhuma. Nós literalmente íamos pro inferno sem esperança nenhuma. Só que Deus, ele tem um plano, né, aí. Tudo é um plano do Senhor, nada escapa das mãos de Deus. No 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque com a morte de Cristo Jesus, ele nos reconciliou em Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando as paredes da separação que estava no meio. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, ele separou. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Entendeu? Porque na morte de Jesus Cristo, Jesus ele rompeu o véu que separava nós de Cristo, né? E também rompeu o véu que separava, né, nós dessa herança, graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei do mandamento, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo em paz. Então, Cristo, ele veio para quê? Para trazer a salvação e para cumprir a lei, entendeu? Cristo, ele veio para cumprir a lei, e ele é o fim da lei. Jesus Cristo é o fim da lei. Na morte de Cristo começa a graça e o fim da lei. Nós não vivemos mais no tempo da lei, irmãos. Nós não vivemos mais no tempo de doutrina e de leis que foram feitas para o povo de Israel. Nós não somos Israel, nós não somos o povo de Israel. Aquilo foi feito para Israel, não para nós. Nós temos que ter a clareza do Espírito Santo de revelação para saber o que é para nós, os gentios, e o que não são para nós. Então, as coisas da lei são para eles. E Cristo, ele veio para cumprir a lei e encerrar a lei. Se você for ler, continuar lendo aqui, em Paulo, você vai entender que Cristo, ele veio para cumprir a lei, por isso ele teve que passar por todas aquelas coisas, né? Ele foi batizado e tudo mais, né? Que até João Batista, ele fala, eu tô batizando vocês com água, mas aquele que vem após mim batizará você com fogo e espírito. Então, são coisas que são de Israel, que não são para nós. Não cabe a nós, entendeu? Nós somos um povo gentil. E aí, ali, vamos ver, a carne se fez iniquidade de si mesmo, da ordenança para criar um novo estado. E no versículo 16 fala, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáis longe e os que estavam perto.
porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos do santo e da família de Deus. Nós não somos mais forasteiros, nós somos feitos agora filhos de Deus, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O fundamento é Deus, é Cristo. De que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Jesus é a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Né? Então Paulo que está explicando para a gente que nós não éramos povo, nós não éramos nada, mas nós, através da morte de Jesus, fomos reconciliados com Cristo Jesus. E isso que ele falou antes, que nós fomos predestinados para sermos de Cristo Jesus, para aceitarmos Jesus. Nós viemos para esse mundo com propósito, irmãos. Nós fomos feitos com propósito. Nós não somos filhos do acaso. Nós não somos. Nós somos planejados e bem planejados por Jesus Cristo. Para honra e glória do Senhor. Porque tudo acontece na nossa vida é para a honra e glória do Senhor. Não é para a honra e glória nossa, é para a honra e glória do Senhor. E agora, para terminar, eu vou deixar com vocês o livro de Romanos. Eu quero ler o capítulo 8, do 1 ao 39, eu vou ler inteiro, que fala a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da Santidade e adoção, para vocês entenderem mais sobre o assunto que eu estou falando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui estava falando que nós agora não andamos mais segundo a carne, segundo as coisas que nós fazíamos. Nós não mentimos mais, nós não cobiçamos mais, nós não vivemos mais a vida de carne, mas assim vivemos segundo o Espírito, né? E ele trouxe a lei do Espírito. O que é a lei do Espírito de vida? É a graça. Que é em Cristo Jesus. E nos livrou da lei do pecado e da morte, que é o tempo da lei, né? Portanto, o que era impossível na lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que Paulo está querendo dizer aqui, ó? Portanto, o que era impossível na lei, por quê? Ninguém conseguia cumprir a lei, ninguém. Era impossível, porque nós somos carne, humanos, entendeu? Querendo ou não querendo, uma hora a gente ia escorregar numa coisinha, ia fazer outra coisinha. Então, era impossível a pessoa ser literalmente salva pela lei. E Cristo, ele veio para quê? Para cumprir essa lei na própria carne, sendo humano, né? Cristo veio como homem para cumprir a lei e acabar com a lei e trazer a graça. É isso que Paulo está falando aqui. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqui está falando que aqueles que não são de Deus, não são de Deus. Aqueles que não são nascidos pelo Espírito, por isso que Deus fala para Nicodemos, ele fala assim, ó, você tem que nascer de novo. Entendeu? Nascer de novo é o quê? Você tem que se nascer do Espírito Santo. Você tem que ser do Espírito, porque aquele que anda segundo o Espírito, ele inclina para as coisas do Espírito, ele não vai fazer as coisas da carne. Ai, eu pecava, eu não vou pecar mais. Ai, eu tô mentindo, eu não posso mais fazer isso, não posso ter mais essa atitude. Eu não posso mais ficar brigando, eu não posso mais ficar inventando, eu não posso mais ficar invejando. Porque essas coisas são obras da carne, nosso carnal, como seres humanos. Mas temos que andar segundo o Espírito de Deus, porque nós, humanos, não fazemos nada. Nós fazemos algo segundo o Espírito que nos ajuda a fazer, porque sem o Espírito Santo nós não fazemos nada, nem falamos do Senhor Jesus Cristo, né? É isso que Paulo está falando aqui. Seguindo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade poder ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. É o que Paulo está falando. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Porque ele fala, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, ele habita? Qual é a atitude de vocês hoje?
Qual é a atitude de vida que vocês estão levando? É uma vida de mentira? De aparência? Ou é uma vida de verdade? Então, porque se o Espírito de Deus, ele habita em você, você tem que ter frutos. Se você não tem fruto e você não é o Espírito de Deus, você não tá nele. E ele não tá em você, né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque o nosso corpo carnal, ele é pecador. Mas o nosso espírito não. Ele tem que ser justificado por Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o que Paulo está falando? Que se o Espírito de Deus habita em você, se você tem o Espírito Santo, Deus também vai vivificar o seu corpo mortal, que é a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, quando vamos ter nossos corpos transformados para que venhamos a estar com Cristo Jesus, porque esse corpo carnal vai ficar em terra. Do pó veio e do pó voltará. Esse corpo carnal não vai para o céu, que é um corpo pecaminoso, né? É o espírito tá pronto, a nossa carne que é fraca. Voltando, o 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que é mortificar? Eu queria tanto cometer algo, só que eu não vou. Por quê? Porque eu tô matando a minha carne e tô vivendo pelo Espírito. Porque dependendo da minha carne, eu vou lá e faço. Mas eu não faço por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus que habita em mim. No 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em termos, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual clamamos Abba Pai. Então nada que é de Deus é pesado. O jugo de Deus não é pesado, o seu fardo é leve, irmãos. Não estamos para sermos escravos da religiosidade, não somos escravos das doutrinas do homem. Nós estamos aqui vivendo para sermos livres na fé em Cristo Jesus, não ser e mais escravos do pecado. Que muitas pessoas colocam cruz sobre as pessoas. Ah, você fez isso, agora você não é mais filho. Você fez isso, agora você perdeu sua salvação. Irmãos, ninguém perde salvação nenhuma. Entendeu? Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. É só Deus que se Ele quiser, nós não somos salvos. Se Ele quiser, nós somos salvos. Porque Deus, Ele fala lá para Moisés, Ele fala assim, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Então eu salvo quem eu quiser salvar. Entendeu? Quem eu não quiser salvar, eu não vou salvar. Porque Deus é o Deus soberano. Nada depende de nós, mas de Cristo. Voltando, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então aqui Paulo falando que, se certo, não só de palavra, mas de viver, nós padecemos por Cristo. Nós não nos comovemos, nós temos amor, temos uma vida com Cristo. Se é que nós vivemos assim, porque se nós vivemos assim, seremos glorificados em Cristo Jesus. Se não, irmãos, tem alguma coisa errada. Agora, voltando ao 18, que fala as premissas do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque, para mim, tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho do Homem. Então, nós esperamos a vinda de Cristo Jesus, né? A manifestação de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê
Como é esperar? Como é esperará? Se você está vendo algo, por que você vai esperar algo que você já está vendo? Né? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque o que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, nós somos predestinados e somos justificados por Cristo Jesus, irmãos. Nós somos justificados e irrepreensíveis diante da face de Deus. Aqui Paulo já fala, ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos justificou com o Pai, né? Agora eu vou ler aqui o cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, os perigos e a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o potestade, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar isso para vocês. Ninguém pode separar nós do Espírito Santo. Ninguém pode dizer para você que você não é mais filho de Deus. Ninguém pode dizer para você que você perdeu a sua salvação. Se Deus já nos justificou, quem vai nos condenar diante de Deus se Deus já nos justificou? Então, irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E você não pode deixar que nada mesmo venha separar você do amor de Cristo Jesus. Por isso eu queria deixar essa palavra para vocês, falando que Deus é a luz da nossa esperança, porque nós não éramos dignos, nós estávamos sem esperança nesse mundo e sem Deus, mas Deus morreu naquela cruz por nós, para nos dar esperança, para nos dar uma nova vida, né? Um novo nascimento de vida. E não é por você descer na água, uma água qualquer, que você vai ter um novo nascimento. Não é você achando que vai descer numa água de uma piscina, de um rio, seja de onde for, que você vai ser uma nova criatura. Você é uma nova criatura porque Deus te fez uma nova criatura, porque Deus, ele morreu naquela cruz por você. Foi Ele que te fez uma nova criatura, não uma água. Foi Deus que fez você uma nova criatura, então seja uma nova criatura. Resplandeça o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque senão, irmãos, algo está errado na sua vida. Porque se você não está resplandecendo o Espírito Santo de Deus na sua vida, é porque você não está com comunhão com Deus. Então, que venhamos a ter comunhão com o Espírito Santo, venhamos ser guiados pelo Espírito Santo, que venhamos realmente sermos pessoas que são escolhidas por Deus mesmo, mas não porque nós estamos fazendo algo, porque independente do que você fizer, não vai mudar em nada, mas sim por amor a Cristo, porque nós o amamos, porque Ele é nosso Pai, nosso amigo, nosso Deus. Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês, vou passar para minha irmã, e que fiquem com Deus. Amém. É isso mesmo, irmãos. Nosso Deus é a luz da esperança. Por isso, tenha fé em Cristo e viva para Deus, que o Senhor Ele sempre vai trilhar os teus caminhos. Amém? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, irmãos.